fudido e homens feios e mulheres feias têm a liberdade de falar o que eles querem sem nenhuma, sem nenhuma razão. Não é muita razão, porque eu não vejo muitas mulheres falando mal de homens aqui, a não ser eu. Não existe muitas mulheres aqui. Isso tudo é desculpas e justificativas para validar as agendas desses povos malignos, para criar mais ódio contra as mulheres, para perpetuar, nem mais para criar, porque não é nem para criar, porque isso já existe há muito tempo, desde os tempos imemoriais, desde antes de Abraão, desde antes de Isaac, desde antes de Muhammad, de Jesus, de Krishna, do Buda. Já existia o ódio contra as mulheres, de homens fracos, de homens nojentos. Por isso que Jesus veio para tentar ensinar essas pestes que dizem segui-lo e não o seguem na verdade. Essas pragas que diz que segue Jesus, segue o diabo e não Jesus. Ok? Seja mulheres feias como essas aqui, essa véia feia miserável, eita véia condenada feia, menina, que desgraçada feia. E ainda o pesadelo careca aqui ainda tem a coragem e a força de falar que as feias inventaram o feminismo. As feias, ou quer dizer, as mulheres de verdade feministas, elas criaram a inteligência e a coragem que as feias que segue o teu rabo, teu culhão, como essas aqui, não criaram, ok? As feias que vocês falam, criaram a verdade, criaram a coragem. Elas derrubaram a mesa em vossas cabeçonas carecas assim, cabeça de ovo, velho cabeça de ovo. Fala tanto do tal homem lá, sei lá o nome dele, aquele lado, sei lá, aqui, aquele careca lá do PT que é juiz, sei lá, é juiz, deve ser juiz, não me interessa. Fala tanto dele e ele também careca, velho feio da cabeça de ovo. O Xandão. Então, né? Graças às mulheres, que essa miserável, essa velha desgraçada, olha a velha cacheando os cabelos, pintando, eita miserável feia, menina, que desgraçada feia. Pintando os cabelos e ainda é feia, nem assim fica bonita, nem por isso ela fica bonita. Nada faz rejuvenescer e ficar bonita. Eu dou 1000 nessa véia feia, 1000 em beleza e juventude. E nesse careca aqui eu não queria ele nem pintado a ouro, nem pintado a ouro eu queria ele. Oh, já tirou os meus... O velho tá com medo, tirou todos os meus comentários, é medo, né? Deve ser medo. Oh. Então os feminicidas que matam até suas mães, as amam. É isto a explicação que o senhor quer dar? Eles matam com amor, com e por amor. Ai, te danar, rapaz. Porra, só fala bosta, não sabe raciocinar, que velho burro. É porque você é macho, velho tapuru cuia, bichona. Não significa que você é fêmea. E a mulher que pensa assim
É uma tarada. É uma tarada da buceta fedorenta. Buceta fedorenta. Tirou meus comentários, careca. Cabeça de ovo. Falar tanto do velho Lula e o Xandão. E você também tem cabeça de ovo. Uau. Eu acho que falei a verdade. E acertei o nervo. Olha a mulher. Olha a mulher linda. Belíssima e jovem. Machistas aí. Fora a outra. Inclusive a do seu vídeo aí. Velho careca arábico. Sustente e ature o escriticismo, viu? E não morda mais que você pode engolir. Então, né? Mesmo está. Uma princesa velha dessa aqui, porque hoje em dia os machos estão virando princesa, não quer fazer nada, estão virando princesa. As mãos deles, se eles tocar um pacotinho de 2 pão de sal, eles vão, tá pesado, nossa, tá pesado as minhas mãos, ai minha mão, ai meu dedo. Sabe, uma flor. Enquanto a mulher carrega a mercadoria pesada, vai para a faxina, faz trabalho pesado, pega ônibus, volta para casa cansada e ainda tem que fazer serviço de casa até não poder respirar mais de tanto cansada à noite. E uma miséria dessa não tem úteros, não tem ovários, que prejudica muito, principalmente porque a uretra e a vagina e a cervix é tudo bem perto com o ovário, o ombro, que é o úterus, e ao pegar muito peso, a mulher compromete no futuro esses órgãos vitais, ok? Então por isso que a mulher não pode pegar tanto peso, mesmo assim elas fazem, que um homem. Para que ter bicep? Para quê? Para ficar de quatro e abuticar o rabo e dar para outro? Para quê? Não é mesmo? Para quê? Ter todos aqueles bíceps e forças e não ter aquelas extras órgãos que a mulher tem. Para quê? Claro, o homem também tem a hérnia. E ele tem que tomar cuidado do intestino lá, a hérnia, que é a parte do intestino. Entretanto, os homens são compostos de mais músculo que a mulher é mais gordura, menos músculo que o homem. Ok? Homem, o físico dele foi criado mais para pegar peso do que a mulher, uma miséria dessa aqui falando, que a mulher não quer correr atrás de caminhão de lixo, é tudo mentira. Você vai para os Estados Unidos, ali no sul, tem mulheres atrás de caminhão de lixo, principalmente as mulheres pretas, tem mulheres que são faxineiras no Nordeste, né, no Rio de Janeiro, pelo mundo afora, e também que trabalham como caminhão de lixo. Só que a indústria per si não emprega muito essas mulheres. Elas têm cota, limite onde elas podem serem empregadas, em que natureza, que ramo
de trabalho, que tipo de trabalho elas podem exercer nessa firma, ok? Ainda tem isto. E uma miséria dessa, por que elas não vão trabalhar na refinaria de óleo, lá na plataforma de petróleo? E por que a mulher iria? Quando aquela firma não emprega mulher para trabalhos administrativos, mas não empregam as mulheres para fazer trabalhos braçais, que é para homem mais, entendeu? Não é que pode, tem mulheres que fazem isso no Porto de Santos, entretanto, em São Paulo, entretanto, a cota é mais para homem, sempre foi assim, a cota é mais para homem do que mulher. E um cabeça de ovo desse que não faz nada, fica com esse rabo aí de 500 quilos na cadeira, fica só criticando, sem entender e sem raciocinar, como a velha bruxa aqui, ó, o depósito de esperma. Eu adoro sarcasmos com gente ruim. Essa miserável, ela incentiva o ódio contra a mulher e a matança da mulher, essa desgraçada. Ela merece até pior do que isso. Velha feia da bexiga. Olha como ela ficou um show, velha feia. Velha depósito de esperma. Eu adoro matar meus inimigos na unha como um piolho. Adoro. E depois eu acho que já falei, né? Já mostrei várias invenções que as mulheres mostraram. Alguns patentes ainda não reconhecidos e passado para o mérito e o crédito dado para machos. Eles compravam o patente dessas mulheres e não as reconheciam. Essas mulheres eram de onde? Inglaterra, América, Norte das Américas, etc. Ok? Então, as feministas, ela teve um papel muito, muito, muito importante, muito benéfico na humanidade não, para as mulheres de verdade e as mulheres que sabem ser mulheres e não um depósito de esperma, e não a vadia, e não a mulher puta, entendeu? As mulheres de verdade, elas tiveram um papel enorme. E para aquelas que não agradecem as nossas irmãs feministas do passado, então não vote, fique em casa, tá? Oh, outra coisa, não use esse vestido. Esses vestidos que vocês usam, oh, graças às feministas, às sufragestes, ok? Inglesas, norte-americanas, ok? Vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam apenas aderir ao desejo masculino e ficar em casa, ser apenas uma porta, ou ser uma planta e um depósito de esperma. Não são obrigadas a usar as roupas que as feministas tanto lutaram para se livrar, aquelas mortalhas. E também o abuso de ficar em casa apenas e ser apenas um chatel. As mulheres antigamente eram jogadas no mercado livre para serem reusadas por outros homens, praticamente e literalmente vendidas para outros homens quando o marido já estavam cansados dela. Elas não tinham nem o direito de se divorciar e de dizer que não quer mais aquele cara. Eles apenas a pegavam, levavam para o próximo mercado e simplesmente descartava dela. Ok? E essas eram as que tinham sorte, as que não tinham eram mortas. Simplesmente assim.
E nada era feito com esses filhos da rapariga. Ok, velho árabe maldito, esse careca feio aqui, esse armado culado. Ô velho feio da bexiga, tem que ter esse fenótipo horrível aqui. Então, e a mulher aqui que ele A mostrou aqui? mulher. Cara, deve existir, mas deve ser muito, muito, muito pouco um cara que Não apoia, não nunca apoiamos esse tipo de coisa, moça. Pelo amor de Deus. apoia. São os primeiros a pegar pra Cristo, a pegar pra linchar. Eu sou mulher e já saí de um relacionamento com um narcisista completamente prejudicada. E nem por isso eu julguei meu pai. E nem por isso eu critiquei o meu irmão. Nem por isso julgue que o pai Ô Kenga, é uma coisa e o tu irmão. sair da tua buceta preta por aí, a tua preta fedida, melada, toda crancuda, né, cheia de cancro. E outra coisa é tu viver com o narcisista lá. É tu ter filhos com ele. É tu não ter família por perto, é tu não ter apoio nenhum. Entendesse, nojenta Também, se burra? eles são homens, eles são A bicha é Mas, tão né? burra que não Seu sabe irmão raciocinar. seu filho seu cunhado Brainwashed. seu primo, seu tio. Eles são feminicidas? Depende do. E eles podem ser um potencial a serem. Hã? Eu já peguei os meus filhos chamando a mulher dele de bitch, que é cadela, e o outro também chamando a namorada de bitch. Isso é aquilo. Ei, quando eu vejo, ei, como é que tu chama uma mulher assim? Eu e a irmã deles ficamos cheias disso e os repreende. Eles ficam full quando a gente repreende. Entendeu? O mais velho de 40 e o mais novo de 29. Chamando as irmãs, ou as irmãs não, as namoradas e esposa de bitch, cadela. O outro, a mãe do filho, dos 4 filhos dele. E isso por si não é uma coisa. E eles também chamam a namorada dele, a amante dele também de cadela. E a mulher com 50 anos ainda aceita isto. Então, nós e lá. Então, cada velho que chorão da bexiga. Então, cada homem é um potencial feminicida. Cada homem é um potencial abusivo, abusador. Ok, o cadela, ok, cadela? Nível E elas têm que ser assim, ó. da cabeça da pessoa. As, Tem uns psicopatas. Todo as homem pardo. é feminicida. Todo homem acorda de manhã, pata aí, que deve O senhor já tem a cara de feminicida. achar que o Você há de ser um abusador também. Que carregam no ser, no make-up dele, na estrutura. Na estrutura dele, de ser. Essa mulher feia aí. Bem, não são agora. Não sabemos amanhã se poderão ser.
esses defeitos ou qualidade. Velho burro. Que mulher feia. O pai, o Tem irmão. que ser esses fenótipos também. feios assim. Honestos, trabalhadores, que sempre deram valor a mulheres. Vocês estão pegando os homens num movimento de ódio como se todos os homens fossem... Bem idiota, se todos estão matando, a maioria estão matando até as mães e as crianças, e estrupando, né? Como não julgar? É simples, querem não julgamentos, se comportem como homem, não como cretinas, não como cadelas, e não como princesas, e não como bichas enrustidas. Não merecem perdão. E são a metade do homem. Culturas inferiores safadas de machos burro e princesas que querem mimos apenas e vida boa. Vadios. Mente lavada de espermas. Isso mesmo. Essas bichas aí são mentes lavadas. Essas bichas aí são mentes lavadas de esperma. Elas são tão loucas por esperma que elas colocam esperma na mente delas. A mente delas são lavadas por esperma. Não apenas a periquita fedorenta cheia de pus, mas também a mente delas. Ok? É verdade, é verdade. Olha aqui as mulheres bonitas, essas mulheres bonitas. Puta que pariu, que mulher feia. Não tão feia, mas não são bonitas também. E essa aqui, com a testa protruda para frente, né? O fenótipo arábico, e falando que as feias são feministas. Bem, nem sempre, né? Como eu mostrei aquela velha e várias outras que eu não me lembro o canal agora. Tudo mulheres feias e simplesmente submissas e fáceis, e são coniventes ao crime contra o seu próprio gênero, e isso inclui quem? Suas filhas e suas mães, porque isso são as cadelas que vê o seu pai matando ou tentando matar sua mãe, sua filha pequena, vê o homem tentando estrupar sua filha, e elas não fazem completamente nada. Elas apenas baixam a cabeça e ajudam os machos a fazer esse ato imundo, esse ato satânico, que para mim é um ato satânico. E se as feministas estão, quer dizer, não estão lutando, nem todas. Isso aqui é apenas lobby, falso lobby, desses nojentos que querem usar isso como uma desculpa para atacar as mulheres ainda mais e mais. Porque sou eu quem falo, nenhuma outra. Eu não vejo hoje em dia, as feministas já morreram. Não existe mais feministas, existem, são putalistas. Putalistas, como essa cachorra véia aqui, ó, essa cretina véia aqui. O que existe são putalistas. Não existe mais feminista nesse mundo. Ok? Não existe mais. Whoa. What's that? Olha aqui, eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que um homem
eu não vou dizer inteligente, mas um homem idiota, um homem bandido, um homem com tendência a nefárias, maliciosa, fazem com mulheres burras. E como eles têm o poder de lavar suas mentes. O homem que eu vou mostrar agora é supostamente da Turquia, e ele, para mim, eu senti que ele tem como se ele tivesse o espírito do profeta Muhammad. Eles usando o feminismo para tentar, vamos dizer assim, para tentar fazer um movimento sobre outras causas. Causas essas que seriam causas políticas e racistas também. E eu parei ali, depois que a loira falsa falou umas coisas. As mulheres que eles chamam de Kitan, ou gatinhas, nada mais são do que um tipo assim, um modelo de marionetes fabricadas já para ele, para representar o culto dele. Mas esse homem não me enganou, nem um pouquinho. As mulheres, nojenta maioria, são tudo burra. É difícil ter uma mulher inteligente, principalmente essas que dizem de direita e são machistas. Essas são as mulheres mais burras do mundo. Não é que não existe mulheres burras na esquerda, só que a direita está mais poluída de mulheres burras e feias. Esquerda e direita, na verdade, mas é mais rampante, é mais dominante na direita. Mulheres super burras, sem habilidade de poder mental independente e criativo. Elas têm que precisar de um maço para tudo. Look at me, tudo que eu aprendi foi sozinha, ninguém me ajudou em nada, nada. Tudo que eu aprendi na vida veio de mim, mas ninguém. Ei, porra, tu vai colocar o porcaria do português ou não? Porque esse povo aí são inglês analfabeto, como o velho árabe. Idiota tradutor da cebola. Eu vou colocar as paniches, ele só... Quer dizer, agora há pouco podia, mas... Nem o espanhol esses povos entendem. Imagina o português ou o inglês. Nem o espanhol eles mal entendem. Eles só sabem serem machistas, eles e elas. Mas são burros até dizer chega. Burro de nascenças, ou ainda bem. Aí, uma mulher totalmente fabricada, parece que vieram de fábrica. Sabe aqueles bonecos feitos em fábrica de silicone, parecem elas. Baskı ve o baskının sonucunda cilt sağlıklı oluyor. Saç
to men who meddle in women's affairs, would you like women to meddle in? Şeyleri kalmıyor, sevinçleri kalmıyor. Korkunç böyle bir Ele fala assim, esse problema não deve existir. Tentando fazer a cabeça das idiotas mulheres boas. E quando uma mulher quer ser mais burra, ela pinta o cabelo de loiro. Pior do que uma loira natural burra é uma loira pintada. durum Esse problema não hiç deve olmaması existir. lazım. Ve Opressão causada. A opressão causa muitos problemas para o cabelo e pele da mulher. Agora, por que ele tem que enfatizar tanto em aspectos estéticos, ao invés da mente, do cérebro? Ele julga a mulher, ele analisa e julga as mulheres através do aspecto físico e não do aspecto mental. o baskının sonucunda cilt sağlıkta bozuldu. E eles pegaram quem? As mulheres burras assim, ó. A cara delas já parece uma santa. Make-up, wigs, que é peruca. O make-up quase igual, a cor do cabelo igual, a pele amarela igual. Entendeu? Tudo igual, os beiços iguais. A maquiagem igual, tudo igual. Saçlarının güzel A opressão causa muitos problemas para sua pele e cabelo. Por que ele não fala assim? Essas opressões causam muito problema para a mente, para o espírito, a alma da mulher. Uma mulher que é abusada como filha, uma mulher que é abusada como esposa, como irmã, como seja lá o que for, mãe. Ela não é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa atormentada. Se ela não poder sair daquela situação. E às vezes ela manda o macho sair, eles querem matá-la, mesmo quando a casa pertence a ela. O filho, ou seja lá o que for, o marido quer matá-la, mesmo quando a casa é dela. Certo? Viu ali o caso da véia francesa, que trouxe um lixo lá na Paraíba para dentro de casa? Um lixo que ela conheceu nas ruas, na praia da Paraíba, ele a matou. Quando ela mandou ele ir para fora, que ele não servia para nada, ela matou. Então é isso que acontece, né? É isso que acontece. É isso que oprime as mulheres. É esse tormento mental. oluyor. Vücutları bozuluyor. Neşeleri kalmıyor. Seus corpos estão em uma forma horrível. Elas não são mais felizes. Ele está a falar dessas mulheres que dão a luz, que parem, que são apenas mãe, ganham pesos, ficam usando aquelas roupas feias, etc. Mas esse não é o caso. Uma mulher pode até ser feia, gorda, isso não importa, vestir o que ela quer. Mas o que importa para ela é ser feliz com a mãe, com as irmãs, com as amigas, com as vizinhanças fêmeas como ela, e ter o seu dinheiro todo o fucking mês. Ter seu dinheiro, não precisar de macho, porque as miseráveis das talhudas, fedorentas, machistas, elas acham que mulher precisa de homem. E isso não é o caso, muitas mulheres são independentes. O contrário é verdade, muitos machos estão precisando de mulheres, porque os machos estão virando uma princesinha. Eles tomam Viagra só para endurecer e furar a periquita dessas fedorentas, que precisam dele, essas nojentas, essas cadelas em cio. Kalmıyor. Sevinçleri kalmıyor. Porque senão eles não performem, eles não podem desempenhar bem o mínimo que ele poderia desempenhar, que é um papel de furador, de macho, né? De objeto para elas.
Olha o adeta berço das mulheres, tudo igual, cheio de silicone, plástica, a mesma coisa, o cabelo, a mesma coisa. güzellikleri A expressão é de como se não tivesse. Eu analiso essas mulheres e eu leio-nas como se elas já não tivessem mais o will. Will quer dizer willpower. Willpower é liberdade de expressão mais. E elas não sabem mais se expressar, porque elas deixaram para o homem fazer isso para elas. E chamam essas peças de feminista. Desde quando essas tabacudas são feministas? Isso só é putalista. toprak oldu. Onde é que uma mulher de verdade feminista precisa de um maço para guiá-la? Um velho desse que não tem nada na mente. Yok olmuş Elas não têm mais felicidade. Sua beleza é como a poeira. Já voou. oluyor. Nossa, fez um bom papel lavar a cabeça dessas So we're in tantas. Istanbul, Turkey's biggest city, and also home to Adnan Oktar, the world's most famous, if not only Muslim creationist. His group of followers is called the Kittens. Even though they're a religious group, they have their own TV channel and show where they talk about everything from religion, politics, to Kim Kardashian. I've actually been invited onto their show, so I'm going to head over to their studios to find out more about Adnan Oktar and his group of kittens. But before the show, I wanted to learn more about their group, which has dozens of websites that advertise their message. So these are all videos of Mr. Oktar giving kind of speeches to his followers. And this first video is called Excerpts from Conversations. To men who meddle in women's affairs, would you like women to meddle in your affairs? Our religion has given women an authority, maternal Não, meu senhor, tá mentindo. Isso aí é uma forma de lavagem cerebral. E por que eu digo isso? Porque eu já li o Alcorão. Desde lá nas décadas dos 80 eu já li o Alcorão. E lá tem um trecho, eu não sei bem em arábico, mas ali diz: paraíso reside nos pés de tua mãe. E seja obediente para sua mãe e para seu pai. Quando eles envelhecerem e vocês crescerem, não diga palavra como e gritem para seus pais e mães. Ok? Claro, na Bíblia também fala isso. Eles já extraíram da Bíblia, mas eles adicionaram umas coisas. authority. I used to kiss the bottom of my mother's foot and say, "Here I find the smell of paradise." That is really intense. So then he goes on to say, now that in a sense women are more and more superior, they're superior in compassion. Fala apropriadamente, mulher quer falar sexy. Detesto essas mulheres. Parece que tem esperma na garganta. Mercy, cleaning, punctuality, meticulousness, and thinking about details. It seems like his views kind of oscillate between two different things. On one hand, he's like, kiss the bottom of your mother's feet. But then on the other hand, he's saying the superiority of women is actually in meticulousness and cleaning. Adnan Isso é um Esmusa Pereira. Isso é um, como é que fala aquele negócio? Picareta. Homem picareta. in the late 70s and 80s when he began a religious group based on a grab bag of creationism, the evils of Darwinism, and Islam. Soon after, his fans, many of whom were from Istanbul's wealthiest families, started to follow him, and Oktar's congregation went from being a religious group to something that resembles a cult. His kittens Impressionante ser com a sua aparência artificial e predileção por pelos loiros descolorados. Viu? Isso aí já é um tipo de condição que ele tem sobre as mulheres.
ele quer loira, mesmo que seja artificial, como essas aqui, que tem todos os cabelos castanhos ou pretos, e querem elas tudo sobre um padrão, com um beiço inchado, make-up, plástica, etc. Who bear a striking resemblance to each other with their plastic look and Algo muito errado aí. fondness of bleach blonde hair look closer to LA reality stars E elas nem parecem humanas. Elas parecem um robô. and religious devotees. Como se não tivessem autonomia. A lot of people think Muslim women only wear head-to-toe veil, but in Turkey, a majority Muslim country, there's a wide range of fashion. With the kittens, who sit at one extreme, I wanted to see what Turkish people thought of Oktar and the kittens. Fala direito. Não exagera. Do you know Adnan Oktar? Ya duyduk da şeyimiz yok. Herhangi bir bilgimiz yok adamın için. Yani öyle kadınlar, kızlar karışık bir durum ya. Dini bir işlerle bir alakası yok diye düşünüyorum. Alright. I wanted to see what Turkish people thought of Oktar and the kittens. Do you know Adnan Oktar? Ya duyduk da Nós ouvimos sobre ele, mas não realmente os conhecemos. Não conhecemos nada sobre ele. şeyimiz yok. Herhangi bir bilgimiz yok adamın için. Yani öyle Eu quero dizer, todas as mulheres é complicado. kadınlar, kızlar karışık bir durum ya. Dini bir işlerle bir Eu acho que elas nada tem a ver com religião. alakası yok diye düşünüyorum ya. Olive Arculet, a prominent Muslim feminist, doesn't think looks have as much to do with Islam as people say, especially Verdade. Aquilo tudo é para agradar o homem. A sexualidade, a não ser que a mulher faça isso para ela mesma ou para as amigas. Eu não estou falando assim em um modo lascívios ou um modo vulgar, não. Estou falando assim no modo puro, por vaidade feminina apenas. De duas amigas saírem, gostar do vestido da outra, gostar do make-up da outra, do hairdo da outra, do hairstyle, do cabelo, do penteado, etc. Para mim isso é normal. Agora, se empiriquitar para se exibir a macho, para mim isso é putalismo. Isso não é nada normal. Isso é putalismo. for women. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Yani Eu gostaria de colocar aí embaixo a minha resposta aqui. Você não pode dizer quem seria um muçulmano. giyimine bakarak insanlar Apenas ao olhar a maneira qual eles vestem. Nem mesmo os teologistas pensam assim, dessa maneira. Müslümandır yahut değildir diyemeyiz. Vermem yani Mas o problema aqui não é se elas são ou não muçulmanas, ou muslimos, ou muçulmanos. vermemek daha doğrudur ama şunu biliyorum. Yani buradaki problem onların Müslüman olup olmaması değil. Buradaki problem onların hani O problema é como eles veem essas mulheres. Como essas mulheres são vistas. Exatamente. Eu estou com essa senhora. Exatamente, senhora. Como esses homens a veem. Aquele velho lá está às vendas aquelas mulheres artificial, loiras fake, como um mero objeto sexual. Nada mais, nada menos que isso. E elas, compradas por ele,
com penurias, com mixaria mesmo. Elas acham que eles estão ajudando-nas a emancipá-las. E ele está cagando para elas, para os direitos humanos, não apenas femininos, mas humanos dela. Certo? Neyi yaptıkları ya da neyi reva gördükleriyle alakalı bir şey diyoruz ve bu Nós pensamos que a desigualdade começa quando mulheres param de ser um objeto sexual para os homens. eşitliği de öncelikle kadının erkek tarafından cinsel bir obje olmaktan çıkarılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Armed with some background knowledge on Oktar and a dash of Muslim feminism, I was ready to meet the kittens. Were they simply sexual objects or something more? So we're on our way to Adnan Oktar's studios called A9 Studios, but instead of driving straight there, we're actually meeting one of their followers, and he's going to guide us directly to his place. I'm not quite sure why, and they're being kind of cagey about it. It might be because they don't want us to know the exact location of their studio, but either way, I know that it's a big compound, and that's where Adnan Oktar lives with a lot of his kittens. Hello. Hi. Hi. Hi everybody. Meher, nice to meet you. What a ugly Now we are kittens going to they are. Que gatinhas feias que elas são. studio. Okay. Then you will meet some. Eles são as gatunas feias. You will see. Okay. Beni takip ediyorsun ha. That was ominous. He smelled nice. It still smells like him in the car. So this looks like a proper estate. Our cameras can film here? No. No? Okay. So we should wait, I guess? Okay. Because of the security reason. Right away, our cameras were clearly making them uncomfortable. I spoke to Sarah. She said if we're not in the studios, we could film. As policy, Como a regra, nós gostaríamos de filmar com nossas want to câmeras. record our camera, and we'll supply with E nós iríamos supri-los com todos os equipamentos. all the recordings. Okay. Is that okay? Kendi isteğinize göre çekip Vocês podem filmar do jeito que vocês quiserem, mas ultimamente nossos times irão editar depois. Veja a ditação, veja como são ditadores. onu biz daha sonra edit Por aí você vê que tem alguma coisa errada. ediyor arkadaşlarımız. This is an editing Ya uygun olan yani. Mas o que eles podem fazer nesse caso é o seguinte: usar a parte que eles querem que você use para publicação e fazer outro vídeo externo a este e juntá-lo, emergê-los. É isso que eu faria. After a long back and forth, the only place I could speak openly was in the bathroom on a phone camera. So we've been told that we can't use our own cameras even though. Nós fomos avisados a não usar nossas próprias câmeras, embora eu havia falado antes para deixar-nos filmar o ambiente. I discussed beforehand to let our cameras shoot here. Seems like we have some sort of policy where we can only use their kind of shitty cameras. They're gonna edit it and give it back to us at clear. E ela fala que eles queriam que ela usasse apenas o que eles quisessem que eles usassem. E que eles estão preocupados sobre as imagens deles. They're really worried about their image, but we're gonna play ball, see what they're gonna do.
Hello. Hi. My name is Oktar Babuna. Nice to meet you. Very welcome. Hi. This is Mr. Adnan Oktar's studio house. Great. Oh my gosh. This is like MTV Cribs. Todos charlatões, usando religiões e causas falsas para ganhar notoriedade e dinheiro. Luxury, I forgot that this is the home of Islamic creationism. É baseada em materialismo. E ainda vem com coisa de espiritualidade. Give me a break. Oh, this is gorgeous. So what's this stuff? Well, here you see some paleontological evidences to show that the Que mostra que as espécies não evoluíram umas em relação. Species did not evolve to each other. Okay. And these appear all of a sudden, the species. These are real fossils. Peraí. What's this stuff? Well, here you see some paleontological evidences to show that the species did not evolve to each other. Okay. And these appear all of a sudden, the species. These are real fossils, as you see over here. For example, you see a seahorse 5 million years old here, and then you see the picture of the seahorse. You see they are no different. Yeah. Which means there is no difference, mean no evolution, of course. We're waiting on them to finish Ramadan prayers, and they're going to come mind us during dinner too. And then at 11 o'clock, I'm going to go on a show. I'm not sure what they're hiding because actually, like, when the cameras are off, everything seems pretty benign. There's only one kitten who we've seen so far. The rest have been corralled away until we see the show. It feels a bit like I'm in North Korea because everybody's smiling and everybody's into showing me how luxe the life is, but they are not letting us film anything at all. Expulsão Jacu. É tudo bem ter dinheiro para caso de emergência, né? E mesmo tendo bilhões de dólares para ajudar o próximo, para se safar de dificuldades, mas não para ostentar, assim, se exibir tanto como Jacuz. Nossa, que nojo. Cameras. Like I said before. Perrismo. You know. No, there's someone coming. Turn off the camera. Turn off. In preparation for the show, I was plastered with makeup, but even that we weren't allowed to film. I never wear makeup, so it's new to me. Yeah. No good? Okay, thank you. Hello. Hello. Hi again. Welcome. But when I did finally get on set, there were only dudes, no kittens to be seen. Efendim, merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz... Efendim... Ai, velho, se tu realmente fosse sincero, tu colocaria os reais kittens, os reais gatinhos e gatinhas felinos e não mulheres fabricadas. Então, senhoras e senhores, Merak ettiğiniz... se existe algo que vocês estão curiosos ao saber, qualquer subjeto
que eu gostaria de falar sobre. Konular varsa hemen başlayabiliriz. Nós poderemos começar agora. Okay, so I came here because I'm making a TV program about women in Islam. I've noticed that we said in Turkey when we come here, it's very distinct because there are people who are covered and there are people who are not. Does he believe that women should be covered? Yani çok olağanüstü. Esse homem é Mohammed, eu sinto. Eu não sei se eu estou errada, mas a primeira vez que eu vi ele, eu soube logo que ele é a reencarnação de Mohammed, ou ele tem alguma coisa a ver com Mohammed. Quer dizer, em casos extraordinários, se a segurança da mulher está abaixo de ser jeopardizada, ou sobre algum perigo. Şu şartlar varsa, kadına rahatsız ediliyorsa E se ela está em condições vulneráveis, é ideal para ela se cobrir toda. tabii ki kadın kendini korumak için kapanması gerekir. Para melhor proteger-se. Cenab-ı Allah bu konuyu net Porque Allah explicou isso muito claro. bir hüküm olarak açıklıyor. Yani Contanto que suas partes sexuais sejam cobertas, seus boobs, né, os peitos. Mas eu vi mulher aí mostrando um pouco da clevagem, que eu para mim não tô nem aí, né? É meu problema. A mulher usa do jeito que ela quer para mim. cinsel organları, Contanto que seu peito seja coberto, göğüsleri kapalı olmak şartıyla elas podem usar da maneira que elas quiserem. gayet rahat bir kıyafetle gezebilirler. So this means like a bikini, for instance, they can wear. Então quer dizer que elas podem também usar um biquíni. Tabii ki. Essa história que a mulher pode usar tal e tal e tal e não pode usar tal e tal, são de cave apes, sabe? Primatas. Se você é primata, você vai colocar condições embaixo do código moral de uma mulher e não de um homem. O homem pode usar o que quiser, agora a mulher tem que cobrir, tem que fazer isso e aquilo para não serem perturbadas. Oh, vai pro inferno, cuia, bichas, vadias também. Vocês são cuias, princesinhas com a rola lá entre as pernas. Muitas mulheres que trabalham, ok? So there are many women that work on the A9 channel. Are they here tonight? Evet, demin geldi. Sim, eles chegaram agora. Alkışlarla sizi isterseniz içeri. Uma grande salva de aplausos. They're leaving? Yeah, the ladies are. Hanımlar Okay. geliyor. As moças estão vendo, as senhoras estão vindo. They're coming. Şimdi Não poderíamos continuar nossas conversas com essas lindas senhoras. bu güzel hanımla konuşmalarımıza devam edelim. So I talked to Ebru actually a lot about what women in Islam represent, and so I wanted to ask some of the women here how they feel about misrepresentations of women, Muslim women in media and things like this. Gelenekçi İslam'da kadın Na tradição islâmica, mulheres são conhecidas como criaturas perigosas. tehlikeli bir varlık olarak görülüyor. Yani É no Brasil também, meu senhor, porque o senhor não viu o Brasil cheio de cuias. Quer dizer, existe
várias precauções contra elas. Eu acho que veio de Javé lá, não é mesmo? De quem mais poderia vir? Ou de Javé, ou de Muhammad, ou dos companheiros do Muhammad. Yüzlerce tedbir var. Bir kere Por exemplo, erkeklerin içine çıkan elas não podem estar perto dos homens, que bom. Elas não podem sem a discussão. O ortadan konu oradan bitiyor. İkincisi çıksa bile Segundo, mesmo se elas puderem, tamamen kapalı elas têm que estar bem vestidas, cobertas dos pés à cabeça. çıkması gerekiyor. Kapalı çıksa bile E mesmo após se cobrir todas, elas não são permitidas falar por livre e espontânea vontade. É isso mesmo, no Masjid você vê nas mesquitas, as mulheres têm seu lado de worship, de louvor, e tem o lado dos homens, tudo separado. E as mulheres não podem falar, só os homens dentro da mesquita. konuşmaması gerekiyor. Konuşursa kaba Se elas falam, elas supostamente estão parecendo ser inatrativas, sem atração alguma. konuşması gerekiyor. E elas têm que ser atrativas para um homem feio. Essas antas têm que ser atrativas. E elas não devem nem serem assim, elas deveriam usar a voz, a hipoglotes dela, epiglotes. As chakras vocal dela, as chakras da garganta. E não a beleza estética para atrair um jerque, uma cuia. Para quê? Atrair uma rola, só mulher safada. Buyur. Yani Que estão sobre um transe. I mean, percebem women's potential threat mechanism. Eu quero dizer, eles percebem, eles veem as mulheres como uma ameaça potencial, um mecanismo de ameaça potencial. É como as bichas lá no Brasil, essas bichas feias, ou bicha feia encardida. kadının E as potansiyel mulheres feias também. böyle suç makinesi gibi görülmesi gelenekçi Isso é um dos aspectos mais cruel do Islã ortodoxo tradicional. Ortodoks İslam'ın en acımasız yönlerinden bir tanesi. Yani bu bir hakarettir. Eu quero dizer, isso é um insulto. What cat, what? I already allowed you to go, just return now what you want. You eat a lot already. Just finish it. Cat. Ah, ok lá, eu quero ver discussão, não quero ver essa palhaçada. One of the ladies, if they can. Okay. I don't know any one of you that wants to answer, but basically I was curious to know about how your life changed once you started following creationism O movimento dele é criacionismo. and became part of the A9 team. Criacionismo tem muitas denotações. Quais delas ele quer falar sobre, ele quer dizer? Tem muitas denotações. Que tipo de criacionismo ele está a falar?
Actually, a lot of things changed when I met him because, for example, when you look at us, all of us, and I'm sure you also realize it from outside, here women are always in front. We are not only equal, but we are always superior. So it's the best place for a woman to be in the world. Oh, great. So, because, for example, we have all seen the West and how they treat women. Yes, there is equality, but for example, when you enter a room. Ai, é loira fake. Eu vejo muita mulher sendo castigada aí nesse país chamado Turquia. Ok, amado, pecado, amado. E amado, pá, 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 pá. Igual brasileiro, até a cara dos homens feios lá parece com brasileiro. For example, seu lugar é extraordinário, realmente. In England, in America, there's no difference between a table and a woman in the room. But with him, for example, when a woman walks in a room, it's like an extraordinary being walks in a room. Para de falar bosta. Claro, tu anda com a roupa assim, toda enfeitada, aí eles querem manipular para comer tua priquita. Depois que comer tua priquita, ele se enjoar de tu, ele dá coisa na tua bunda. Every single detail, and women can see. Idiota, não sabe a psicologia masculina ainda. Eles galanteiam quando eles estão afim da mulher. Eles fazem de tudo, eles dão rosa, eles dão chocolate. Eles dão e prometem o céu. Uma vez que eles têm em suas mãos, quando ele tem aquele pássaro, e aquele pássaro está dentro de uma gaiola e não pode voar, ele faz o que quiser com aquele pássaro. Porque de uma maneira ou outra aquele pássaro está sobre a tutelagem dele, sobre os comandos desse infrator, desse vilão. Quando aquele pássaro pode voar, existe assim um certo tipo de coerção, como se fala, eles tentam influenciar a mente daquele pássaro, calojá-lo para tentar incentivá-lo, tudo isso, tentar agradá-los para melhor prendê-los em sua mão. Assim, essa psicologia masculina. Não todos os homens são assim. Claro, nem todos os homens, vai depender do que aquele homem quer contigo. Se ele não quer nada contigo, então tu não existe, não vai acontecer nada contigo. Porque tu não existe para ele. Mas a partir do momento que ele te quer para uma coisa ou outra, ele vai tentar te usar de uma maneira ou outra, ou mesmo te abusar de uma maneira ou outra. Né? You stop disturbing. I already allow you to go out. You just come back. You have more one plate of food. You are just disturbing me, dear cat. Stupid cat. Deixa aí. Abra a porta, mando sair, levo ela lá para baixo, subo, a gata faz barulho novamente para sair novamente, me chamar lá para baixo. Já comeu não sei quantas vezes e ainda quer sair. E ainda quer comer mais, ou ela sai ou ela come. Ela fica querendo chantagear-me. Ou come muito ou sai. Fica usando psicologia. Ela pensa que eu não sei quem é a humana aqui. Mulheres conseguem perceber muitos detalhes. Isso é muito importante para uma mulher, por exemplo. Ela percebe que very important for a woman. For example, he realizes a very little thing you change in your character.
character, in your appearance, you did about yourself, and it's very, it's very respectful. So we are being treated very respectfully, and it's the only place I can see in the world. People who are not. Does he believe that women should be covered? Yani çok olağanüstü şartlar varsa Where? tabii ki devam edelim. So I talked to Ebru actually. Var. Çıkmaz diye biliniyor. O ortadan konu oradan bir Onların hikayesini sormam uygun olur mu diye soruyor. tabii ki. Of course. Sure. Okay. I don't know any one of you that wants to answer, but basically I was curious to know about how your life changed once you started following creationism and became part of. Hanımlardan birisiyle onların hikayesini sormam uygun olur mu diye soruyor. En acımasız yönlerinden bir tanesi. Yani bu bir hakarettir. Wondering if it's okay for me to ask one of the ladies if they can tell me their story a little bit. Is that okay? Size acaba hanımlardan birisiyle Ela estava a perguntar se é ok, se ela perguntasse às mulheres aqui sobre as suas vidas, sobre sua história. Pode? Então, uma vez que uma mulher tem que pedir permissão para algo, para um homem, é porque ela não é autossuficiente e ela não é free. Ela não tem liberdade. Ela não é autônoma. Ela é um mero objeto daquele homem. E ainda fica com essas tiradinhas aí, com essas porcarias de argumentos aí, só pra... vai, burra. Anta. onların hikayesini sormam uygun olur mu diye Mais soruyor. uma fêmea burra da machista, se vestida em feminista seu cu, sua priquitona aí. Tabii ki. Of course. Sure. Okay. I don't know any one of you that wants to answer, but basically I was curious to know about how your life changed once you started following creationism and became part of the A9 team. Actually, a lot of things changed when I met him because, for example, when you look at us, all of us, and I'm sure you also realize it from outside, here women are always in front. We are not only equal, but we are always superior. So it's the best place for a woman to be in the world. Oh, great. So, because, for example, we have all seen the West and how they treat women. Yes, there is equality, but for example, when you Quando a mulher entra numa sala na Inglaterra ou na América, não há diferença entre uma mesa e uma mulher. Aqui, por exemplo, quando uma mulher entra, eu estou vendo a diferença. Mulheres gritando dentro de casa, pedindo perdão ao homem para não ser massacrada e morta. Estou vendo. enter the room, A filha matando mãe. Aí vem os idiotas, mas no Brasil também tem ou ameba. Eu não estou falando que o Brasil é diferente. O Brasil é pior por ser maior. Mas não vem me dizer que esse paísinho aí, chamado Turquia, é melhor. Quer dizer, é sem defeito algum contra as mulheres. Não vem dizer que é um lugar emancipado para as mulheres e os melhores para as mulheres. Sabia de uma mulher inglesa que foi para lá e foi retirada todos os seus órgãos? Ela foi ludibriada para... Ludibriada não, mulher safada. Ela deve ser também daí, mas ela estava na Inglaterra, não sei bem, mas era uma mulher que estava na Inglaterra, foi para aí e seus órgãos foram retirados. E tráfico de mulher na Turquia é bem rampante. Ok? for example, in England, Ah, deixa de conversa lá, manequim. in America,
There is no boneco difference de porta de vitrine. between a table and a woman in the room. But with him, for example, when a woman walks in a room, it's like an extraordinary being walks in a room. And Ela he quer dizer assim, de forma atrativa, de forma objetiva, sabe? Como objeto para o homem. Por isso que elas se enfeitam todas para os homens, porque elas agem de uma maneira como se elas fossem um objeto para o sexo oposto. Aí por isso que elas são cultivadas, são falsamente adoradas, falsamente, até eles conseguirem delas o que eles querem. Porque para esses homens, essas mulheres não têm valor algum. O valor que elas têm é o cheiro da periquita delas quando eles usam e fim de papo. Usou, deixou. Entendeu? Algo além disso, elas não têm o valor do que o móveis tem. Na verdade, o móveis antigo para eles tem mais valor do que elas. Então não vem com esse argumento não. Mulher fake. realizes every single detail, and you know, women can see a lot of details, and it's very important for a woman. For example, he realizes a very little thing you change in your character, in your appearance, you did about yourself, and it's very, it's very respectful. So we are being treated very respectfully, and it's. Eu tô vendo, eu vi no TikTok, eu vi. Só que tudo ao contrário. Como mulheres são tratadas aqui a parte do cristianismo, claro, porque sabe que ela acredita que Deus criou as mulheres assim, enfatiza o amor e enfatiza que cada ser humano tem uma alma. É por isso que estamos a tentar fazer a paz no mundo, não só contra... It's the only place I can see in the world that this is being done in this level in the world right now. Is there a connection between... Não só contra as mulheres, também com os homens, contra as mulheres. Não só com as mulheres, não é contra, mas com as mulheres, mas também com os homens. Porque para muitas pessoas no Ocidente, a morte de uma pessoa no Oriente Médio não é nada. Lá vem com racismo, favoritismo e política. women are treated here and the Essa creationism part of plastificada. it? Of course. Porque pensam que são superiores. De acordo com a raça de identidade racial, isso também vem do darwinismo. Because, he does it because he believes that God created women like this, and he emphasizes love and emphasizes that every single human being has a soul. This is why we are trying to make peace in the world. A única merda que Darwin fez foi comparar ser humano com macaco. A única merda que ele fez, porque ele achava que os hominídeos eram como macacos. Né? Porque foi uma invenção reptiliana. Foi um tipo de narrativa ideológica reptiliana para o mundo. Mas não quer dizer que nossos ancestrais foram macacos. Não, isso não é verdade. Ok? Aí elas vêm aqui, as mentes de esperma lavada, né? Lavada com esperma, vem aqui a falar que Darwin falou além disto. Falou que tal raça é mais superior, que que as mulheres eram tudo mentira, eu nunca vi isso. Na verdade, o Darwin por si era também parte hebraico. A família dele vem do Oriente Médio, ok? Algumas das famílias dele. Against women, but also with men too, because, for example, for a lot of people in the West. Não existe raça, não existe o quê? Etnia tem em todas as raças, que é os subgrupos da mesma raça. A idiota, a fake blonde, quer falar sobre... estar a falar sobre espécies aqui, não raça. Ô bicha burra.
Adore no, adore is more. Adore is more useful and intelligent than a woman like that. Stupid as a dust. All based on politics and lavícias. Use this as feminismo. Feminismo é o prequito lá, idiota, mulheres burras. Mais uma antas machista, essas nojentas. In the Middle East means nothing because they see themselves superior according to their race, racial identity. And now you are trying to be superior. She talk about, e agora ela tenta ser superior. Darwin diz essa posição de superioridade absoluta de estar sempre à frente. É algo novo que se experimenta quando se começa. É algo novo para todos no mundo. Não há mais nenhum lugar no mundo que eu faça. O acho que pode atingir no mundo. And this also comes from Darwinism because Darwinism told people that there is something called race. But in creationism, every single person who is created is equal. That's why, of course, this is... Yeah, you are so equal that you are used as a sexual object. Anta. Elas são tão iguais que elas são usadas como objeto sexual pelos turcos. Bicha burra. Perdeu até a identidade pintando os cabelos. Darwinism also humiliates women. Ah, how so? Darwin himself says it. Yeah? He says it's... the woman is like... Look at the lie now. Darwin também odeia as mulheres. Ele falou que a mulher é um dog na casa. Eu acho que quem falou isso foi Muhammad e Isaí e Allah. Dog in the house and something who can be played with. That's all. Como algo que eles podem brincar. Como vocês também, olha a cara de vocês. Só isto, como vocês também. E veja que as vozes delas são a mesma coisa, né? Aquela voz assim puxada, como se estivessem bêbadas. This position of being always superior and always in front, is this something new that you got to experience once you started? It's new for everyone in the world. There is nowhere in the world that does this to any woman. The top that you can get in the world is woman being equal to man, right? And especially, for example, in America, we know that many female CEOs earn much less than men because they think they don't... Agora tem que falar das Américas, isso é inveja, mas vão lá quando querem. Diz que nas Américas tem menos mulheres CEO, tudo mentira, é aí no país dela, na cultura dela que tem menos CEO, que são mulheres chefe. Mulheres de cargo alto na empresa, em multi-empresa, como se fala aquele negócio, em companhias multinacionais. Basically, they think women are not superior, women are not equal. For me, before I met Mr. Oktar, I didn't know religion. I didn't know that I could live religion and be free at the same time. But after I met him, I read his books. It opens my heart to the truth. Oh my God, elas têm a mesma voz.
Isso não são mulheres. Best book that I should read if I'm trying to understand everything that you've written? Maybe everything. We cannot say one book because he has more than 300 books. Yeah. But you have to read Atlas of Creation and Bigotry, The Dark Danger. Okay, great. Yeah, I would love to see those. Programa konusu açısından da ilk şehit bir kadın olması. Read Atlas of Creation and Bigotry, The Dark Danger. Okay, great. Yeah, I would love to see those. Programa konusu Em termos do tema do show de hoje, açısından da ilk şehit bir kadın olması. do fact que o primeiro mártir foi uma mulher, lógico, os muçulmanos usavam mulher como escudo. Eles se escondiam atrás das roupas das mulheres e usavam mulheres como escudo. Então eu não estou surpresa que a primeira mártir foi uma mulher no Islã. İlk iman edenin bir kadın olması. İlk peygamber. A primeira que abraçou o Islã foi uma mulher burra, da cabeça de esperma. A primeira pessoa que nosso profeta serviu como imã foi uma mulher. Claro, ele sabia que as mulheres eram mais burras, as mulheres eram mais, assim, mais fácil de convencer, né? Como você vê hoje em dia, 99% das bichas são burras. 99% nesse planeta. E eu não estou falando que os homens são mais espertos do que elas, mais inteligentes, não. Os homens são bandidos, são os canalhas, são os patifes. E eles usam isso como Zé Pilantra, Zé Tranca-Rua, para convencer essas nojentas e influenciá-las a fazer o que eles querem. E colocar na cabeça dela todas as suas ideologias. Agora o que acontece? Uma nojenta dessa que não tem cabeça, que não tem inteligência como eu, o que elas fazem? Elas caem como um patinho. Isso mesmo, elas caem como um patinho. Por quê? Porque o homem tem rola. E essas mulheres são loucas por rolas. Entendeu? Elas são maníacas, são taradas. Contanto que seja um homem, nossa, elas fazem qualquer coisa por eles e para eles. Então 99% das mulheres nesse mundo são burras. E fala aqui de uma feminista, né? E isso é verdade. Tem feminismo, eu não creio que tem. O que tem é putalismo nesse mundo. Eu acho que a única feminista que ficou aqui nesse mundo foi eu. Do falso pastor o profeta servante imã. Claro, né? Muhammad usou o quê? Usou a burrice da mulher, o taradismo da mulher e a vulnerabilidade da mulher e o fogo na periquita da mulher. Isso que ele usou. Entendeu? O que tem nesse mundo são bichas taradas e sofrem na mão desses nojentos porque querem. Yaptığı kişinin kadın olması. A mulher tem que equilibrar o chakra marrom raiz delas para não viçar. Tem que equilibrar a periquita delas, entendeu? Porque se você não equilibrar a periquita, você está perdida. E quando cai na mão errada, você é mais um sacrifício para o diabo. A primeira pessoa a receber uma revelação de Allah, oh meu Deus, eu não estaria, eu digo Deus Gaia, Deus Terra, oh Deus Terra, eu não queria estar no lugar dessa anta para receber essa grande revelação de Javé, Allah, oh Yaldabaoth, oh my God, eu não queria isto, sinceramente eu não queria essa revelação, grande coisa. Por que ele deu? Porque ninguém mais o ouvia. Aí ele começou com a mulher.
Quando ele viu que através das mulheres os caras eram atraídos, o que ele fez? Ele dispensou as quengas, colocou as quengas para trás. Né? Colocou as quengas para trás. Eu não vou dizer que eles mandou elas se vestir, cobrir tudo, porque isso é uma cultura que já existia pré-Muhammad. Por quê? Porque para protegê-las, proteger as pessoas, não apenas as mulheres, mas os homens, contra os elementos da natureza, como a poeira do deserto, a quintura excessiva naqueles lugares. Ok? Essa é o que a burca servia. A burca não era um símbolo religioso, mas tornou-se um símbolo religioso depois do advento do Islã. Principalmente falando, né? Até agora. Antigamente não era assim. Peygamberimizin peygamberliğini O primeiro aceitas como é a iniciação de profeta do Muhammad foi uma mulher. ilk tasdik edenin kadın olması, kadının üstünlüğünü göstermek açısından yeterli. Tudo isso é bastante evidência para substanciar as umas a superioridade. Espera aí, meu senhor. Então, de acordo com ele, a mulher é apenas vista como superior quando serve. Quando serve a agenda desses machos. Ou seja, quando ela é uma idiota útil. Ok? Então, para eles, ao ver deles, elas só são úteis quando fazem o que eles querem. Como são convenientes, né? Let's end essa parte agora e poderíamos continuar a nossa conversa com música em minuto. Oh, man. Sonra yine sazlı sözlü muhabbetimize devam edelim. Depois todas vão fazer aí, como eles fazem aquele negócio lá, umas surubas. This is such a good gift. I really appreciate it. That was the weirdest thing I've ever gone through in my life. Ela falou, foi uma coisa muito esquisita, uma coisa mais esquisita que eu passei na minha vida. It feels as like someone rubbed crayon all over my face. Eu senti-me como se alguém tivesse pintado a minha cara de lápis de cor. So I'm unsure as to how these women do this every single day. The makeup process was hidden from us. The worst thing I've ever gone through in my life. It feels as like someone rubbed crayon all over my face. So I'm unsure. Estão a tentar fazer com que essas mulheres pareçam apresentadoras de TV a sério, mas por outro lado, no meio de uma conversa sobre mulheres, polícia, política e islamismo, o líder começa a tocar CI remix estranho de música do top 40 e toda a gente tem de começar a dançar nas cadeiras, como robô, como se tivesse a mente lavada, como se fosse assim, já uma coisa pré-programada na mente dessas otárias. Essas pessoas lá feministas, mulheres idiotas da cara toda cheia de plástica, botox. These women do this every single day. The makeup process was hidden from us. Their PR handler really didn't want anyone filming me getting my makeup done. On one hand, it's like they're trying to make these women
every single day. The makeup process was hidden from us. O processo de me maquiar foi escondido de nós. Their PR handler lady really didn't E a recepcionista e a outra want anyone filming me getting my makeup done. e ninguém me filmou fazendo a minha On one maquiagem. hand, it's like they're trying to make these women look like Por outro lado, eles tentam fazer com que essas mulheres real TV presenters, but then aparentem ser como fosse uma apresentadora de TV. and on the other hand, in the middle of while somebody's having a conversation about women and politics and Islam. E em outro lado, eles falam sobre mulheres, políticas, tudo sobre política e racismo e superioridade. Ocidente versus Oriente. Always like quer dizer, é sempre assim, né? Eles usam religiões como a desculpa para, na verdade, fazer movimentos de políticas contra outras fações, outros lugares, outras pessoas. Nesse caso, no Ocidente. Veja como a loira falsa fala sobre as mulheres nos Estados Unidos não tem nenhum direito de ser diretoras de uma multinacional. Tudo mentira, na verdade são elas que são oprimidas no lugar dela na Turquia. E não as mulheres dos Estados Unidos, que várias são COI. Várias têm um cargo muito alto nas grandes corporações. Bicha mentirosa. Islam, E basicamente todos disseram que aprenderam que podiam ser livres, mesmo sendo religiosos. Estão a ter vidas melhores do que antes. Como eram as suas vidas antes? Exatamente. Devia ser de mulheres da noite, damas da noite. Sia and like Elas parecem damas da noite. top 40 remixes and everyone has to start dancing in their chairs. Maybe the most illuminating part of it was when I asked the women in the audience presenters, but then on the other hand, in the middle of while somebody's having a conversation about women and politics and Islam, their leader starts playing Sia and like weird top 40 remixes and everyone has to start dancing in their chairs. Maybe the most illuminating part of it was when I asked the women in the audience, who by the way weren't speaking until I directly asked. Ela falou, a principal mulher do departamento, sei o que, quando eu perguntei à mulher na audiência se elas poderiam falar. E ela perguntou ao homem se podia, senão elas não falavam. Como é que uma nojenta dessa tem audiência, tem autonomia? Asked if I could speak to them, how this changed their lives, and they all basically. No final recebi um livro gigantesco com cerca de 5 quilos sobre o criacionismo. Está cheio de fotos obviamente falsos. Quer dizer, pensei que depois de os conhecer iria compreender um pouco mais, mas estou ainda mais confusa com tudo. Basically told me that they learned that they could be free even while being Elas falaram que poderiam ser livres, religious. mesmo estando dentro da religião. Isso aí é tudo desculpas. Eles tiram o que lhe convém na religião e jogam o resto. Eles são convenistas, são pessoas convencionais que jogam o que eles não querem e tiram só o que eles querem, a parte chauvinista do homem. E só usa mulheres como símbolo de algo, como algo para ser reverado. Eu não vou dizer nem reverado, mas
respeitada e considerada como ser humano quando lhes convém dizer que elas ajudaram a construir, a propagar, não sei construir, mas propagar uma religião. Ter saído de lá quando cheguei, pensei que seria um momento divertido, algo leve, mais agradável. Mas quando lá chegamos, tudo se transformou numa situação negra, meio assustadora e desconfortável, como se tivéssemos entrado numa reality show que na... Are they having better lives than they did before? Elas estão realmente tendo uma melhor vida que elas tiveram antes? What were their lives? Como seria a vida delas antes? About it. And at the end of it, I received this ginormous, like, 15-pound book about creationism that's full of obviously fake fossils. I mean, I thought that once I would meet them, I would understand a little bit more, but I'm even more confused about everything once I've left. Ela fala que a deixaram mais confusa do que quando ela entrou lá. Ela saiu mais confusa do que quando entrou. When I came, I thought this was going to be a fun time, that this would be... Quando eu entrei lá, quando eu vim, eu pensava que eu ia ter muita... Eu ia aproveitar muito lá, eu ia ter muita alegria. Na realidade, são pessoas reais, suas vidas parecem resumir-se uma espécie de espetáculo para um só homem. São nojentos, aquilo é um harém que o velho tem, Muhammad. Light and bubbly, and we would have, Ele quer demonstrar que isso é o verdadeiro feminismo, ou seja, o verdadeiro feminismo é ter uma mulher se adornando, se emperiquitando, como falava no Nordeste, se emperiquitando, adornando-se, especificamente, principalmente para homens e não para si mesma em primeiro lugar. E que um homem pode sim ter um harém de mulher, ter várias mulheres como ele quiser, e todas elas têm que ser sexy. Isso que esse senhor quis provar aqui. Ele também provou o quanto ele é estúpido, e porque ele é estúpido, todas as mulheres que o seguem também deveriam ser o quê? Estúpida como ele, sem cabeça alguma. E pela aparência física das mulheres, pode-se ver o quanto que elas são estúpidas para dedéu. A mesma coisa que o sudeste do Brasil está cheio. O sudeste do Brasil está infestado com essas mulheres. E ainda tem a força de falar das mulheres americanas. Deveriam ter vergonha na cara. Acho que é inveja tudo isso. And by the time we show up, it turns into this dark... But I'm even more confused about everything once I've left. When I came, I thought this was going to be a fun time, that this would be something that was light and bubbly, and we would have, a fun hangout session by the pool with these ladies. And by the time we show up, it turns into this dark, kind of scary, uneasy situation where it's as if you walked into a reality show that's actually a prison. And instead of having any sort of resolve, we're left... E ao invés de chegar a uma conclusão, nós deixamos aquele lugar kind of empty-handed with their com as mãos abanando, bizarre footage, com as suas footages, as suas imagens bizarras. Realmente as mulheres são bizarras e são idênticas, são parecidas gêmeas, como se aquele homem tivesse... Como se fala? Ele estivesse construído e desenhado da maneira e a imagem que ele quisesse. É como diz, vai-vos e multiplicai uma da imagem que vos querem, que vos mais preferem. To the outside world, their lives seem like a joke. Assim que Jeová falou para ele, falou para Muhammad aí. Like something that's an embarrassment or
When I came, I thought this was going to be a fun time. And by the time we show up, it turns into this dark, kind of scary, uneasy situation where it's as if you walked into a reality show that's actually a prison. And instead of having any sort of resolve, we're left kind of empty-handed with their bizarre footage. To the outside world, their lives seem Para o mundo lá exterior, as suas vidas like a joke. They seem like parece mais uma brincadeira e tudo bem, tudo, né? Parece mais só alegria. something that's an embarrassment or Ninguém imagina que é uma coisa assim embaraçada, vergonhosa. Veja a cara da mulher, como ela parece estranha, lavada, em transe. Misericórdia, algo errado aí. they're for spectacle, but in reality, these are real people, and their lives seem to amount to some sort of spectacle for one man, and that's their cult leader, Adnan Oktar. Que velho feio. Tá na cara que São Cipriano Mohammed tem algo embaixo de suas mangas. Só as antas que caem, porque as antas só estão interessadas em ganhar pelo menos 500 por mês. Antas. E aparecer bizarras. Isso é há muito tempo, 10 anos atrás. Será que é verdade aqui que alguém fala? Aqui alguém fala, ele foi pego, ele foi imprisionado por abuso sexual de menores de 7 a 17. Ele argumentou que as crianças de 7 anos de idade poderiam consentir ao sexo. Esse foi alguns de várias coisas que ele foi imprisionado, que ele foi para a cadeia, que ele teve como pena. Quando você nota, você vê que essas mulheres eram mantidas em prisão, forçada a ter, são safadas também, a ter cirurgia plástica, sofreram múltiplos assaltos sexuais. A Anda mesmo quis. Elas não falaram que lá era um país perfeito, o melhor país para as mulheres, só que não. E violência, assalto sexual, violência todos os dias. É horrível. Eles caçam garotas, até crianças de idades bem tenra, né? De pequenas. Por forças e blackmail. É horrível. Muito horrível para ser verdade. Mulheres estão na fronte aqui, e pede realmente o que eu falei, que enfatizei. Ela dizendo que as mulheres estão na fronte lá, estão na fronte, e ao mesmo tempo ela pedia permissão para falar. Fala 6 mulheres sentando próximo a várias mulheres, depois de perguntar a um homem pede permissão a um homem para falar. Quem na verdade manda lá? Está na fronte desse lugar. O velho, né? O São Cipriano Mohammed. Ele me deu assim, a primeira vez que eu vi aquele homem, ele me deu uma sensação ruim, de algo muito sinistro, de algo não muito bem. Ele é bad news, ele é notícias ruins. E esses nojentos aí na Turquia são muito ruins, são pessoas safadas e ruins. Eles jogam os gatinhos nas ruas, dizem, a gente cuida de gatinho, na verdade colocam os bichinhos lá
perto do mar, naquelas quebra-mar ali. E as ondas vêm e quebra a casinha deles todas. Quebra a casinha dos bichinhos e pode até levar eles para o alto mar. E no frio fica até pior para os gatinhos. Só porque essas pestes não querem adotar um gatinho. E depois dizem, Istambul é o lugar para os gatos. Uma porcaria. A mesma coisa de dizer que na Ásia existe uma ilha só para gatos. A ilha de gato. Ilha de gato, um cacete. Aquilo lá já foi sistematicamente feito, organizado, criado pelo governo para resolver, entre aspas, o problema, entre aspas, social de gatos pelas ruas. O que eles fazem, ao invés de fazer um programa social de adoção para esses animais, seja caninos ou felinos, eles acham melhor colocar os bichinhos dentro de um barco, qualquer coisa, né? E levar o bichinho todo para ele jogar lá e deixar a sua mercê sem água solúvel, sem água doce e sem comida. Fica ali morrendo aos poucos, com a maresia do mar e outras coisas. Ok? Sem ninguém para ajudar. A mesma coisa a porcaria de Istambul, a mesma coisa o Japão, Singapura, a China eu não sei, mas países como Coreia também. São todos assim, sem coração algum com os bichos. Enquanto eu falo aqui, vários gatos que desapareceram da redondeza foram parar nessas ilhas. Ok? Estão morrendo lá aos poucos. E isso é uma crueldade imensa. É pior ainda do que eutanizar. Porque mata os bichinhos aos poucos. Depois fica assim, né? A ilha do coelho, a ilha dos gatos. Claro, todos abandonados. Por essa raça cruel aqui desse Oriente. Ok? Essa é a verdade. Safados. Eu que não ia para esse lugar nojento. Só mulher safada vão.